Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, a mais um comentário da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós começamos a aula de hoje, eu quero já dizer a você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, ative as notificações, deixe teu like, teu comentário e compartilhe com seus amigos para que nos ajude no crescimento do canal, tá bom? Nessa aula de hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, traz um título, Uma Família Nada Perfeita. Estudaremos hoje a respeito da criação paterna de Davi, como esse grande líder fracassou sendo um pai para seus filhos. E nós extrairemos dessa lição muitas lições importantes para as nossas vidas. A leitura do texto áureo está em Gálatas capítulo 6, verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. A verdade prática consiste em tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Então, aplicando ali a lei da semeadura, tudo quanto plantar, isso também colherá. A leitura bíblica em classe está em 3 capítulos distintos. O primeiro capítulo é 2 Samuel 3, do versículo 2 a 5, 2 Samuel 5, do versículo 13 ao 15, e 2 Samuel capítulo 12, verso 10 ao 13, e o versículo 13 é somente a parte A do versículo. 2 Samuel capítulo 3. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, foi o seu primogênito Amon, de Ainoã, a Jezreelita. E seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro, Absalão, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, filho de Agite, e o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Egla, também mulher de Davi, estes nasceram a Davi em Hebrom. 2 Samuel capítulo 5. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão. E Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jafiá. 2 Samuel capítulo 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitara com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então, disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Como bem disse, a lição de hoje nós trataremos da história de Davi, falaremos a respeito deste grande homem, um grande rei de Israel, que tem uma história notável como líder, como monarca, porém, a vida de Davi, ao que se refere a pai, não foi uma boa paternidade. Ele cometeu alguns erros, que serão erros que nós destacaremos nessa lição, de uma forma, claro, bem superficial, mas nós traremos algumas aplicações a respeito da paternidade de Davi. E nós estudaremos aqui as consequências de uma má criação dos filhos e que isso pode ocorrer dentro da família quando os pais não assumem os papéis daquilo que Deus quer que eles exerçam dentro da sua família. Então nós estudaremos também a respeito da história dos pecados dramáticos que ocorreram dentro da casa de Davi, que é consequência direta do seu pecado com Batseba. E veremos que a família ela não era funcional e por causa das omissões do rei Davi, ele presenciou episódios que foram ali causados por incesto, rebelião e morte. Então é sobre isso que nós estudaremos, que Deus nos ajude a extrairmos o máximo de conhecimento desta lição. Primeiro ponto da lição fala sobre o rei Davi e a sua grande família. Davi era o ungido de Deus. Nós vemos que lá no capítulo de 1 Samuel, capítulo 16, nós temos
ali o texto narrando a respeito do óleo descendo sobre a cabeça de Davi, Davi sendo escolhido por Deus depois que havia rejeitado Saul, porque Saul havia desobedecido às ordenanças do Senhor, e assim o Senhor rejeitou e estabeleceu um homem segundo o seu coração, que é o rei Davi. E a Bíblia diz que desde aquele dia que o óleo da unção desceu sobre a cabeça de Davi, o Espírito do Senhor, ele se apoderou de Davi. Então Davi era um homem ungido por Deus e usado pelo seu Espírito. Segundo, Davi, o homem de Deus. O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e não havia dúvida que o Espírito Santo de Deus o capacitara. Nós podemos ver isso baseado também na grande vitória de Davi sobre o gigante filisteu Golias, que a mão do Senhor o ajudou para que ele vencesse aquele gigante e consigo assim vencesse também os filisteus e desempenhar um papel muito importante na monarquia do próprio Israel. Davi foi aquele que reunificou a nação, conquistou a cidade de Jerusalém, aonde foi sede do governo e sede de Israel até os dias de hoje. Então, nós podemos ver que Davi fez uma unificação de monarquia, era um grande monarca, é visto como o maior rei de Israel, e isso se dá pelo fato de que ele era um homem que tinha, assim, o Espírito Santo habitando dentro da sua vida. Essas são as características que Davi tem, por ser um grande monarca, por ser, como a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus. Em terceiro ponto, temos a grande família de Davi. A despeito da vida de Davi, por ele ser ungido de Deus e um homem segundo o coração de Deus, Davi achava e entendia que ele poderia ter várias esposas e concubinas. E a Bíblia diz que ele tomou para si mulheres, e Davi teve mais de 20 filhos, né? O que a Bíblia diz, Davi teve mais de 20 filhos, e ao ter tantos filhos e filhas, Davi caiu na displicência do seu papel de paternidade, e ele priorizou apenas os assuntos que tinham com relação ao reinado, com o reino, com as questões políticas da época, e ele acabou caindo na displicência quanto ao seu papel de gerenciar essa família, sendo que ele já tinha mais de 20 filhos, ele teria que ter aí essa atenção à sua filiação, mas ele deu ação, ele deu prioridade aos assuntos do reinado, às atividades, às conquistas territoriais e às guerras que Israel tinha que enfrentar. E aí ele se esqueceu que ele tinha famílias espalhadas em vários lugares, e os seus filhos, por falta dessa ausência, tiveram e se tornaram problemáticos nas suas vidas pessoais. Nós saímos de uma lição que nós falamos sobre a displicência de Eli e de Samuel contra seus filhos na criação, e novamente isso repete agora na questão da vida do rei Davi. Por ser um rei, ele focou muito mais no seu governo e esqueceu desta postura paterna que ele tinha nos filhos, e isso culminou para que os filhos de Davi trouxessem muitos problemas para ele. Segundo ponto da lição: filhos e parentes na casa de Davi. Tamar era filha de Maaca, este era a filha do rei Talmai, de Gesur e mãe de Absalão, e este, portanto, irmão de Tamar. Tamar era uma mulher bonita, virgem, e a sua beleza atraiu Aminon, que era o seu meio irmão e filho primogênito de Davi, com Ainoã. Temos aí Absalão, também filho de Davi, que era irmão de Tamar, filho de Maaca e terceiro filho do rei Davi, como narra os capítulos 13 e 19 de 2 Samuel. A história registra ali os detalhes, né? E o seu nome tem a ver com a paz, mas ironicamente a história de Absalão não foi uma história pacífica, não tem nada a ver com o significado do seu nome. Absalão foi aquele irmão que assassinou Aminon por causa de um incesto que Aminon cometeu com Tamar, e esse Absalão foi aquele que culminou e realizou uma rebelião com uma conspiração para tomar o trono à força de seu pai, né, o rei Davi. Temos Aminon também como filho de Davi. Aminon era um filho que Davi havia gerado, né, de Ainoã,
e quando ele se casou com Ainoã, ele gerou Aminon. E Aminon demonstrou ser uma pessoa, um jovem, um homem, desajustado emocionalmente e dominado pelas paixões carnais. Foi por causa desse comportamento de Aminon que ele se apaixonou doentiamente pela sua irmã Tamar, e com este fim, Aminon ficou doente, angustiado, cego pelas paixões, dominado completamente pelas paixões por sua irmã, e aí, totalmente dominado por essas paixões, ele desejava a Tamar, mas ao mesmo tempo era desconhecida por Tamar, né? Ele era dominado por essas paixões, mas a sua irmã não tinha nenhuma intenção com essa paixão que ele tinha. A sua irmã o via como irmão, mas Aminon estava doente por essa paixão. Então nós começamos a ver que existem problemas muito sérios da família, principalmente entre os filhos de ordem masculina de Davi. E por fim nós temos Jonadab, que é um conselheiro do mal. Jonadab era primo de Aminon, e este Jonadab era filho de Simeia, irmão de Davi. Segundo que a Bíblia registra que Jonadab era um homem sagaz, era um homem de maus pensamentos, de um coração podre e iníquo. Este homem, ele trazia conselhos a Aminon, e foi ele que induziu a Aminon satisfazer a sua paixão com o plano mentiroso ao rei Davi. E nisso culminou com que a Tamar se envolvesse numa situação e ela fosse vítima de um estupro, né, e de um incesto causado aí pelo próprio Aminon, que foi aconselhado por Jonadab. Jonadab, ele representa o tipo de amigo que nós não devemos ter, que não se deve ter por perto, e que nenhuma família pode ter alguém como conselheiro como Jonadab, porque ele é um exemplo de um mau conselheiro. Em outras palavras, Jonadab representa o inimigo, o próprio Satanás, que é o nosso opositor, e que sempre vem com aconselhos de morte e convites para a morte. Ele foi o primeiro aconselhador, aconselhou Eva no Jardim do Éden, e o mundo está repleto de pecado até hoje. O diabo sempre aconselha pessoas com conselhos malditos para que as pessoas pequem. Jonadab representa esta figura de Satanás, porque é um mau aconselhador, é um homem conselheiro de um coração lascivo, de um coração sagaz e de um coração impiedoso. Tá? Jonadab era um conselheiro do mal. Terceiro ponto da lição: um problema moral na família de Davi. Davi havia cometido um pecado de adultério com Batseba, e a mão do Senhor veio sobre juízo sobre a casa de Davi. E uma das palavras que Deus usou através da boca do profeta Natã é que o Senhor suscitaria o mal sobre a casa de Davi, e que a espada nunca sairia daquela casa, por conta que Davi havia matado Urias a fio de espada. O capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério de Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo Davi tendo reconhecido a sua falta e o seu pecado de adultério, Davi não poderia mudar as consequências das suas ações, e Deus agiria com Davi com muita veemência, a fim de punir o seu pecado. Incisivo à mensagem divina, Natã disse ao rei: eis que suscitarei da tua mesma casa um mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei a teu próximo, o qual se deitará com suas mulheres perante o sol. Davi não demorou muito para que os filhos começassem a demonstrar os seus pecados, a deitarem com as concubinas do próprio rei, ou seja, os próprios filhos deitavam-se com as mulheres do seu pai. Não demorou muito para que isso acontecesse e a vergonha de Davi começasse a vir publicamente de Israel. Você lembra que Deus disse através do profeta que o pecado de Davi toda Israel iria saber? Pois é, começou a descobrir através disso. Israel começou a entender através disso, através dos filhos tomando as mulheres do pai,
através do pecado de Aminon contra a Tamar, da morte de Aminon pela mão de Absalão, todo Israel começou a ver que Davi havia errado contra o Senhor e, de fato, o Senhor expôs publicamente o pecado de Davi sobre toda Israel. Segundo, o incesto e a morte na família. Outro caso alarmante dentro da família de Davi foi o incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã Tamar. Isso aqui eu ainda seria muito mais enfático, eu diria que é um estudo do próprio Aminon para com Tamar. A consequência inevitável disso na família de Davi foi o ódio alimentado por Absalão em desejo de justiça, em desejo de vingança pela sua irmã, e aí ele se acende a ira e mata o seu meio-irmão Aminon com vingança pelo abuso de Tamar. Olha o mal se levantando na família. Depois de Aminon ter deitado-se com sua meia-irmã, humilhando-a, Aminon a desprezou, porque o que estava dentro de Aminon foi um desejo maligno plantado dentro de Aminon para causar uma miséria dentro da família de Davi. E foi exatamente isso, porque depois que Aminon se deita, que ele se satisfaz com seu desejo carnal pecaminoso com sua irmã, ele desprezou-a completamente. E aí fica a situação de Davi. E Davi, o que é que faz diante dessa situação? Davi irou-se de tal forma com essa situação. Porém, Davi não fez nada contra Aminon. Foi por este feito que Absalão, vendo que o seu pai não tomou nenhuma providência quanto ao erro de Aminon, Absalão achou sim que poderia fazer a justiça com suas próprias mãos. Ele pensou o seguinte: se meu pai não vai punir Aminon, então eu vou tomar a frente e eu vou fazer. Então, observa o erro de Davi. Davi se ira contra seu filho Aminon, mas ele não toma nenhuma ação para castigá-lo. É então que Absalão se levanta e mata Aminon. E mais tarde, Absalão cava a sua própria morte precoce quando desencadeia uma rebelião contra o próprio pai a fim de tomar-lhe o trono. Então, através dessa ação de Absalão em matar Aminon, Absalão já achou que ele poderia assumir a liderança, e aí como ele começa uma conspiração de rebelião para tomar o reinado de seu pai Davi. E aí o que acontece é que o rei chora amargamente a morte de seu filho Absalão. Quando ele morre, os soldados de Davi matam Absalão e Davi chora amargamente a morte de seu filho. Terceiro, vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. Nós podemos observar que Davi errou de forma grandiosa. E nós podemos ver o conselho de Davi, e nós podemos ver a ação de Davi, e nós podemos pegar o exemplo de Davi. Se você quiser arruinar a sua família, é só você seguir esses 3 passos de Davi, e você vai conseguir arruinar a sua família. Primeiro passo, fique zangado e não castigue. Você vai conseguir arruinar a sua família se você se irar, mas não castigar. Davi irou-se, sim, mas ele não castigou, ele não puniu a Aminon. Por causa disso, ele estragou a sua família. Segundo, ame demais ao seu filho. Se você fizer isso, você vai arruinar a sua família. O pai, Davi, amou muito a Absalão, amou demais, e pranteava por Absalão todos os seus dias. Mas Davi não conseguia olhar o pecado de Absalão. Absalão se tornou um homicida. Absalão se tornou um rebelde, porque tentou tomar o trono do pai. Davi amava tanto os seus filhos que esqueceu o que os seus filhos haviam feito. Então, se você quiser arruinar sua família, primeiro, fique zangado e não castigue. Segundo, ame muito os seus filhos e não olhe para os seus defeitos. E terceiro, perdoe, mas não perdoe completamente. Davi perdoou seus filhos, mas não perdoou completamente. Sempre havia uma lembrança dos pecados. O perdão, ele não pode ter uma lembrança. O perdão, ele é completo. Olhar para o perdão é olhar para Cristo. Cristo nos perdoou, pegou os nossos pecados e jogou no mar do esquecimento. Mas se nós ficamos remoendo e lembrando, é claro que a amargura voltará novamente. Isso significa que o perdão não foi feito de forma correta. Então, Davi perdoou,
Mas sempre, 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 Davi lembrava dos pecados passados e isso criava uma amargura e um antagonismo. É quando nós olhamos para Deus, que Deus perdoa e ele esquece. É esse perdão que a Bíblia nos ensina. É perdoar e esquecer. Esquecer aquilo que foi feito que nos causou dano. Então, o sucesso na carreira de Davi como rei era ótimo, mas como pai ele era um fracasso. Então, essa lição vem para nos ajudar que nós precisamos ter vigilância, proximidade e ter exemplos. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, nós não estamos livres de passar por problemas morais e difíceis dentro da família. Problemas como esse, não estamos isentos. Mas para isso é preciso que os pais façam sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares. Sobretudo fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa. Então, os pais precisam ser assistentes, eles precisam estar olhando, vigilante, observando tudo que está se ocorrendo no lar, para que ele possa tomar as medidas corretas e sim, esta família possa ser uma família abençoada e para a glória de Deus. Então, nós vimos que a família de Davi poderia ser uma família gloriosa, mas não foi uma família gloriosa porque houve um fracasso por parte de Davi dentro da sua família. E você? O que você aprendeu com essa lição? O que você deve aplicar dessa lição na sua vida? Nós todos temos que olhar os nossos erros e entendemos que há um caminho para a mudança. E Deus está querendo isso de nós, tá bom? Eu espero que você tenha sido abençoado com esse conteúdo. Não esqueça de frequentar a Escola Bíblica Dominical. Compre a sua lição, estude. Tem outras aulas aqui que você pode assistir, recapitular o assunto para você entender melhor. Não esqueça de meditar na palavra de Deus. Faça tudo aquilo que compete a um cristão, obedecer a palavra, viver unido em oração e cuide da sua família, porque ele é o maior bem que Deus lhe deu. Eu te espero na nossa próxima aula e Deus te abençoe. Bom final de semana.